Aí. Muito bem, começando então mais um encontro aí do grupo de partilhas do Despertar. O nosso papo de hoje vem com o tema de como encontrar paz sem lutar com a mente, né? E hoje eu resolvi fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui no nosso papo. Geralmente eu trago um tema e saio explorando, né, Uhum. assuntos, ou subtemas assim, né, que estão relacionados com aquilo que eu quero transmitir aqui, compartilhar com vocês. Mas hoje eu resolvi fazer uma dinâmica um pouco diferente. Mas, assim, a respeito desse tema, eu acho que é interessante comentar, assim, que a busca por paz, né, é uma busca essencial, assim, na nossa jornada, né? Não apenas na nossa jornada de autoconhecimento, né? Mas nossa jornada como ser humano. São as buscas essenciais que a gente tem, né? Eu digo que são quatro buscas, né, essenciais: paz, amor, liberdade e felicidade. Todo mundo está em busca disso. Algumas pessoas mais em algum tema, outras pessoas mais em outro tema, né? Mas, essencialmente, é isso que a gente está buscando, né? Então, a paz como uma busca central na nossa existência como ser humano. Quando, antes do nosso início dessa busca, né, do nosso a jornada de autoconhecimento, nossa jornada de despertar, provavelmente a gente buscava a paz tentando organizar os eventos da nossa vida, né? É assim que a maioria das pessoas buscam pela paz. Não, eu preciso ajeitar as coisas da minha vida, ajeitar minhas relações, ajeitar minha vida material, ajeitar meu futuro, ajeitar, né, casa e tudo que envolve, né, essa dinâmica intensa, né, da vida aqui material, né, tendo um corpo, existindo, né, aqui um corpo. Então tem toda uma dinâmica complexa, né, que a gente precisa dar conta. Então, geralmente a gente busca a paz tentando organizar esses elementos, né, da vida. E chega um ponto que a gente vê que a gente não consegue encontrar essa paz, por mais que a gente organize as coisas, né, da vida, a gente nunca encontra esse lugar. Então, muitas vezes a gente é pressionado pela própria vida a buscar uma saída para dentro. E aí começa a nossa jornada de autoconhecimento. A gente começa a perceber que, não, peraí, não é a respeito das circunstâncias, é a respeito de eu lidar com a minha própria mente, lidar com minhas próprias emoções, lidar com o que tem dentro aqui de mim, né? E aí, organizando um pouco isso, eu vejo que eu começo a responder de forma diferente para com as circunstâncias da vida. E então, esse é o ponto central. E aí a gente vai em busca de si mesmo. É uma longa jornada também nessa busca por autoconhecimento. Chega um ponto também na nossa jornada de autoconhecimento que a gente começa a se dar conta que tem algo além também, assim, que por mais que a gente faça processos, né, por mais que a gente se melhore como pessoa, por mais que a gente ressignifique traumas do passado, a gente segue vivendo e a vida segue acontecendo e seguem surgindo novas identidades, seguem surgindo novos desafios. A gente vai sim melhorando como pessoa, mas a gente também não encontra nessa busca de autoaperfeiçoamento, a gente também não encontra uma paz estável. A gente não encontra uma paz estável nessa jornada de autoconhecimento superficial e de automelhoramento, né? Então, a gente é pressionado pela própria jornada, pela própria vida, a descobrir o que que há além disso que eu, né, sinto ser essencial, né, esse conhecimento de mim mesmo, né? Então, o que que há além desse conhecimento das minhas emoções, conhecimento dos meus pensamentos, né, das minhas crenças limitantes, né, dos meus traumas de infância e tudo mais, né? E aí começa a surgir, então,
esse outro processo que a gente chama do despertar da consciência, né? Então, veja que antes da jornada de autoconhecimento, a gente buscava a paz tentando organizar os eventos da nossa vida. Agora, a gente tenta nos organizar internamente, né, para então poder encontrar essa paz. Mas a gente ainda está na mecânica do eu pessoal. A gente permanece tentando buscar a paz, mexendo na mecânica do ego. Ou seja, aprimorar o ego para então encontrar paz. Então, muitos buscadores ficam nessa mecânica aqui por muitos e muitos anos, né? No entanto, a gente vai descobrindo que tem algo além disso. E é isso que eu gostaria de explorar aqui com vocês hoje. Boa noite aí, Alércio. Seja bem-vindo, Luiz. Boa noite a todos. Beleza. Então, eu queria não apenas trazer uma exposição de reflexões aqui, né, das minhas experiências com o despertar, mas eu queria proporcionar um momento de reflexão conjunta e de autorreflexão e de através de perguntas. Eu fiz 9 perguntas. São 9 perguntas que vão guiar o nosso encontro aqui. E não tem conteúdo, tem apenas perguntas centrais. E nessa jornada de perguntas, eu quero conduzir vocês a uma reflexão para que a gente chegue no final com cada um chegue com a sua própria conclusão a respeito de como encontrar a paz sem lutar com a mente. Então, esse vai ser aí o nosso desafio aí desse encontro de hoje. Então, eu vou partilhar aqui minha tela e vamos para a prática. Muito bem. Maravilha. Vamos nós. Então, nosso encontro aí, como encontrar paz sem lutar com a mente. A gente muitas vezes, só um breve comentário aqui também. A gente nessa jornada de autoconhecimento e despertar, muitas pessoas, né, muitos buscadores vão por esse caminho da meditação, né? A gente começa a entender que meditar é importante. A gente lê muitas informações por aí, né? A gente ouve muitos mestres, né, falando de meditação, né? Então a gente começa a querer, bom, o que que tem aí? O que eu preciso fazer, né, para avançar na minha jornada, para evoluir na minha jornada como ser humano e avançar na minha jornada de despertar, né? Então, a maioria das pessoas tem essa experiência. Tu senta para meditar e a mente começa. Tchum, 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 tchum. Então, quando todo mundo que medita tem essa experiência de que é quase como um martírio sentar para meditar, porque a mente não cessa. Então, é praticamente uma luta que a gente faz com a nossa própria mente, tentando aquietar a mente, né? Então, a gente experimenta circunstâncias na vida, a vida nos traz, né, circunstâncias onde a gente entra em conflito, interno ou externo, né, com alguém, com uma situação, ou internamente a gente entra nesse conflito. Aí a paz some, né? E aí, como buscadores espirituais, a gente vai tentar organizar a mente para buscar paz, né? Então eu vou sentar para meditar, para acalmar meus pensamentos, porque eu percebo que são os meus próprios pensamentos sobre as circunstâncias que eu estou vivendo que me trazem essa loucura toda, né? Que faz com que eu não me sinta em paz, né? E isso eu sempre comento, que o maior desafio que todos nós enfrentamos
como ser humano, independente se somos buscadores ou não, é lidar com a nossa própria mente. Lidar com a nossa própria mente, para mim, é o maior desafio que todo ser humano enfrenta, porque é ela que nos tortura, é ela que nos tira a paz, é ela que nos aprisiona, é ela que nos faz infeliz, né? É ela que nos, nos deixa não amoroso para com a vida. Então, lidar com ela, aprender a lidar com ela, é assim um aprendizado fundamental para a gente. Muito bem. Dito isso, vamos para a primeira pergunta. E aí eu vou pedir para vocês abrir o microfone e a gente conversar. Eu quero ouvir vocês. Eu quero. Não tem certo e nem errado, tá, gente? Assim, as perguntas não é de certo ou errado, acertou, errou. Eu quero ouvir a experiência de vocês. Eu quero saber o que que vocês pensam sobre isso. Quero entender o que que tu já experimentou a respeito dessa questão que eu estou trazendo. E o que que tu refletindo nesse momento, à medida que eu lanço a pergunta, a tua mente vai naturalmente refletir sobre isso, né? Então, o que que tu consegue ver, o que que tu está vendo a partir da tua própria reflexão agora, tá? Então, não é um encontro apenas de absorção de informações, mas de experiência compartilhada, reflexões compartilhadas. Claro, se você não quiser comentar, não quiser falar, tá tudo certo, não se sinta pressionado, né, a falar o que daqui a pouco não está surgindo na minha ideia. Mas você pode comentar também, não me veio nada aqui, tá tudo certo. Tá, mas eu estou curioso para saber o que que passa aí na cabeça de vocês. E a primeira pergunta é simples, não tem erro. A primeira pergunta é assim: o que é paz para você na sua experiência? Então pensa aí, e à medida que tu te sentir à vontade, tira do mute, ou até que cessar a compartilhamento de tela, para a gente poder se ver melhor. Então, o que que é paz para você na sua experiência? Oi, Elisa, boa noite. Eu, para mim, Isso. para mim, paz é quando eu tô com a mente totalmente vazia, quando tá um vazio total, sem pensamento, sem nada, sem nada. Quando assim eu consigo ficar naquele momento de total vazio, sem nenhum nada. Para mim é isso. Aham, aham. Show. O que é paz para você na sua experiência? Conta aí. Pode falar, Eli. Oi, boa noite. Boa noite. É, eu entrei assim meio na corridinha, eu cheguei há pouco, não faz muito tempo em casa, mas eu queria muito voltar a participar e eu não estava conseguindo. E o que que eu sinto assim que é paz para mim, sabe? Hoje, nesse momento de vida que eu estou passando e vivendo, né? Eu sinto assim que paz é quando eu tô em qualquer situação e tô vendo a coisa acontecer, tá ali, tá acontecendo e às vezes tem vontade de chorar junto e tu poder voltar para o teu interior. Respira fundo, sente e não entra no turbilhão do que tá acontecendo, sabe? Quando tá tudo tranquilo, é beleza, né? Ah, não, tá tudo certo, tô Uhum. em paz, tá de boa. Mas quando, né, a coisa tá andando, tá no meio de um monte de coisa. E aí, não, tem que dar conta, tem que fazer isso, sabe? E aí tu, nesse momento, assim, do caos, né, tu poder respirar e dizer, tá tudo certo, né? Tipo, tu não sabe qual é o próximo passo, tu não sabe o que tu vai fazer, mas o teu interior
eu acho que conectado com essa fonte maior, tu sente que tá tudo certo. Que às vezes quando tá difícil, mas que isso também vai passar. Quando é mais fácil, beleza, tá ótimo. Mas é te conectar com o teu mundo interno. Acho que, para mim, paz é conexão com o mundo interno. Eu sinto isso muito forte para mim hoje. Oh, obrigado, Elisa. Legal. Uhum. E é a paz para você. Mais uma pessoa. Oi, boa noite, pessoal. Então, deixa eu fechar aqui. Boa noite, Lipe. Beleza? Consegui aqui aparecer e tirar do mute. Eu tô com gripe, mas vocês não correm risco de pegar, né? É, para mim tem a ver com o que a Mônica e a Elisa colocaram, né? Mas é mais difícil de sentir a paz quando a gente está passando por alguns problemas, né? Por circunstâncias mais difíceis, aí fica mais desafiador. Por isso que acho que pode haver essa confusão, né, de ego, da gente tentar, através, às vezes, dos mecanismos de pensamento, da mente, simplesmente obter a paz. Talvez por isso existam essas técnicas, caminho de meditação, respiração, que é isso, né? No momento que o bicho pega, assim, como eu tô agora me sentindo, não tô me sentindo bem, é, fica um pouco mais difícil, né? Mesmo que a gente vá para uma meditação, alguma coisa, tem um obstáculo aí maior para transpor, né? Mas a partir do Quando tu, momento que quando tu experimenta esses momentos de paz, como que ela se apresenta para ti? quando a gente consegue acessar é maravilhoso. Aí para mim surge como um, um fluir assim, como se é respirar de maneira leve, é, vem com uma força também, uma certa força assim de conexão. Não sei se é comigo mesmo, com o planeta, ou com o quê, ou com Deus, eu não sei afirmar. Mas vem assim uma leveza junto com uma força, né? Com uma potência, assim, de estar pleno, né? Até parece um certo poder, né? Um empoderamento. Não não foram tantas vezes que eu consigo, que eu consegui acessar e tão pouco menos que eu consigo sustentar por muito tempo, né? Mas é o não seria o objetivo também, né? Porque esse objetivo também acaba requerendo o esforço, mas é uma meta também, não é um estado que a gente gostaria, né? De Sim, é agradável. agradável, né? Queria comentar, show, valeu, Luiz. Queria comentar alguma coisa aí, Simone, também não. Não, é que tu pediu, né, para mais alguém comentar, e assim, eu percebo que às vezes até não é só paz, me parece que quando tem esse estado de paz interno, interior, eu sinto uma felicidade, algo assim muito especial, que é quando tem uma desidentificação total com o que acontece ao teu redor. E eu sinto não é um distanciamento da realidade concreta, né? Mas eu consigo colocar uma separação entre o que está acontecendo fora, o que acontece dentro de mim. E, claro, assim, no estado, eu sigo, digo, de consciência muito elevada, né? Então, é um outro
estado que eu vou, que eu alcanço, que é difícil de manter por muito tempo também. Eu digo assim, tu saiu da meditação onde tu foi, né, tu ficou na consciência e aí tu consegue manter aquilo por alguns momentos. Mas que nem agora eu tô passando por uma situação desafiadora e é como se foi algo assim, ó, foi uma decisão do espírito, não foi uma decisão nem minha. Então não importa o que vai acontecer, isso já está decidido dentro de mim. Não importa os desafios que vierem fora, porque foi uma decisão, eu digo assim, do meu eu superior, ponto, né? É fluindo o que vier, a gente vai ter que acolher, vai ter que saber lidar, mas está decidido, não foi. E é algo muito libertador, assim, né? Uhum. Então, não sei se, se dá para entender mais ou menos o que eu estou falando. Sim, 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 com certeza. Show, Não, eu tô... interessante, interessante que tu comentou. Dois outros elementos que estão nessas quatro buscas centrais. Tu falou de felicidade e tu falou de É, libertador, né? Liberdade, né? Então, geralmente, quando a gente experimenta uma dessas coisas, as outras vêm junto. Não sim. necessariamente no mesmo momento, mas elas convergem na mesma experiência. Paz, amor, liberdade e felicidade convergem na mesma experiência, que é consciência, né? E Show. poder experimentar algo que eu tenho experimentado, assim, que é um desapego total de tudo e de todos. Uhum. E isso, assim, é algo que ai, é supremo. Não tem. Tu sabe que nada do que tem aqui te traz felicidade. Que até eu estava lendo um mestre que ele dizia assim: tu vai ter que se frustrar, se frustrar, se frustrar com as experiências exteriores, até para tu entender que não tem nada ali que vai te trazer essa felicidade que tu tanto busca. Eu digo, aleluia, acho que eu estou começando a entender. É uma jornada, né? Assim, muito bom, muito bom. Show de bola. Vamos para a próxima questão aqui. Muito bem. Então, próxima pergunta. O que você acredita que precisa acontecer para encontrar essa paz no cotidiano? O que você acredita que precisa acontecer para encontrar essa paz no cotidiano? Pensa aí nas tuas dinâmicas de vida. O que que tu acha que precisa acontecer para que tu possa encontrar essa paz no cotidiano? Me veio aqui sair do automático, e vigilância. Ou mais algum insight por aí? Eu iria dizer assim que para mim vem a palavra desprendimento, sabe? Enquanto que tu está preso em coisas, tu acha que algo tem que acontecer para que isso aconteça, para que aquilo melhore, e daqui a pouco assim tu, apesar de estar na situação, tu te desprender, né? Tipo, meu, tá tudo certo. E aí quando eu acho que tu começa a fluir mais na tua vida, tu começa a deixar, tu faz a tua parte sim, mas tu deixa as coisas acontecendo. E nesse momento assim, tu sente paz, sabe? Aí tipo assim, eu não preciso de mais nada, não preciso ter mais alguma coisa para sentir paz, não preciso fazer alguma coisa, eu preciso sentir. O sentir me conecta com a paz. Eu sinto, eu percebo, olho para isso e eu sinto minha paz. Nem sempre fácil, que nem foi comentário de sustentar isso, né? Porque horas tu consegue, horas parece que tu, tipo assim, esqueci de tudo que eu aprendi, né? Aí de novo tem que Sim. voltar à vigilância, né? Tipo, olhar para isso, né? A caminhar naquela direção, não, tá tudo certo. E aí vamos de novo, passo a passo, um passo de cada vez, né? Mas assim, te desprender, dar aquele olhar para a realidade e deixar ela acontecer. Mais fácil não é, nem sempre, né? Às vezes já consegue um pouquinho, mas
É treino, né? É prática. Show, show. Eu acho que no pior cenário é um cansaço, né? É um cansaço de geração de expectativas, como a Simone falou, da frustração, né? É uma coisa atrás da outra, chega uma hora que tu começa a desarmar tudo isso, né? E ver que esse não é o caminho para encontrar a paz, né? A gente luta, uma luta buscar a paz, né? Aí chega um momento que tu não precisa lutar, né? Essa rendição. Na minha experiência foi assim, né? Um cansaço de lutar para algo, né? Ou transferências de situações, né? Quando o ego começa a entender que a gente, né, que esse ego que faz toda a bagunça, eu sinto que aqui nas minhas experiências eu estou contemplando mais, julgando menos e essa paz ela vai acomodando assim, né? Então, para mim seria um pouquinho isso assim, né? Show, show. Muito bom. Vamos para a próxima, que tá ficando bom essa coisa. Próxima questão, 3. Como sua mente bloqueia você de encontrar essa paz? Como sua mente bloqueia você de encontrar essa paz? Como que tu percebe que a mente cria esse véu? Eu vejo como assim, quando a gente tem uma identificação, né? Às vezes quase que total, seja com a situação que a gente está vivendo ou com os nossos ideais, que seja, né? Somente, né? De uma maneira geral, assim, tem essa identificação. Uhum. Aí já era. Aí já era. Aí você vai afundando cada vez mais. Show. Eu pensei aqui, quando ela nos coloca sempre no futuro. Na verdade, nosso design cerebral é feito para a gente sobreviver, né? Então a gente está sempre olhando para o que vai acontecer, que pode ameaçar a minha vida. Então, eu acho que a mente, quando ela nos coloca nesse lugar das projeções, etc, etc, ela nos bloqueia desse lugar, né? Show, show. Eu ia dizer assim, eu percebo em mim, né? Parece que a mente me bloqueia quando ela quer provar aquilo que eu acredito no momento. E aí eu tô, tipo, não, é assim, e, e aí parece assim, ó, naquele momento parece que eu não tô no estado de consciência, talvez no automático, e aí, tipo, eu não enxergo outra coisa, né? Até que daqui a pouco opa, o que está acontecendo? Tipo, o orar e vigiar, o estar presente, né? Te traz para aquele momento e aí tu começa a olhar para aquilo diferente. Aí tu começa, parece que a olhar de um jeito diferente e tu sai daquele bloqueio que antes não via mais nada. Porque quando tu tá nesse estado de, assim, não, é assim, eu sei, eu sabia, porque realmente é assim, tu já tá com aquilo formado, tá dentro de ti, né? Mas opa, quando tu tira aquele, né, aquela parte ali da tua frente, tá, mas o que que realmente está acontecendo aqui? Tá, mas não é tanto assim. Ah, não, sabe, tu sai e começa a observar. E aí acho que tu consegue sair desse bloqueio de não enxergar, sabe? Aí eu me Uhum. sinto enxergando, vendo, vivendo, talvez o presente. Mais ou menos assim. Show. Hum. Muito bem. Mais alguém quer comentar aí como é que a sua mente bloqueia de encontrar essa paz? Eu acho que para mim é quando eu fico muito identificada com todas as personas, né? Todos os meus papéis e não tô
não estou vendo quem realmente eu sou. Quando eu desidentifico, eu fico muito apegada nessas pessoas, nessas. Quem não sou eu, né? Na verdade, e eu acho que me distrai, sim. Não me distraia. É, é isso. Oh, muito bem. Próxima questão. O que acontece quando você tenta controlar ou calar sua mente para encontrar paz? O que acontece quando você tenta controlar ou calar sua mente para encontrar paz? Essa pergunta tem pegadinha, é isso? Porque Não. sentindo uma leve pegadinha. Uma leve pegadinha. Não, na tua experiência, quando tu vê que a tua mente está muito agitada, né? Aí tu sente, peraí, tá muita confusão aqui. Eu preciso um pouco de paz. Aí tu vai pro teu cantinho lá, vai fazer, sei lá, algum procedimento teu, fazer uma prática, ou fazer uma oração, ou fazer o que seja lá o que for, assim, né? Que tu lê um livro, sei lá o quê. E aí, quando tu vê que a tua mente tá agitada e tu tenta silenciar ela, tipo assim, eu Não, preciso acalmar minha mente para não entrar nessa confusão. O eu que me que sinto, geralmente acontece? eu me sinto ótima. Se eu, eu me sinto bem, 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 na paz. Quando E tu tenta, não, a pergunta é, quando tu tenta silenciar a mente, hum, quando tu tenta silenciar a mente, aqui tem o objetivo de encontrar paz na luta com a mente. tá. Não, sem lutar, né? Senão fica ruim, né? Isso, é a pergunta, quando tu tenta lutar, o que acontece? Tá. Se eu tento lutar, tô falando que tinha pegadinha. É, aí eu acho que aí eu fico, se eu tentar lutar, eu fico angustiada. Mas se eu encontrar um momento de só silenciar sem, só deixar vir o que tá, sabe? Se eu tô nervosa, aí eu vou lá, faço umas respirações, não sei o quê, deixo a mente em branco, tudo bem. Mas eu não tô negando que eu tô nervosa, eu sei que eu tô. Mas aí eu fico na paz, entendeu? Eu não fico lutando. Eu aceito que eu tô ali com esse negócio, né, nervosa, sei lá, e, e faço alguma coisa que eu consigo ficar com a mente tranquila. Mas eu não luto, não, sem lutar. É só observar e tentar fazer alguma coisa, algum coisa que tranquilize a mente. Bom, é isso. Eu acho que eu entendi também, não sei. Não, a questão é essa mesmo, assim, essa investigação, porque eu, por exemplo, se eu pegar na minha própria experiência, hum, antes de surgir o despertar para mim, assim, eu vim pelo caminho da meditação, né? Então, eu fui aquele que sentava para meditar, ficava ali o máximo de tempo possível, né? E enquanto eu sentava para meditar, era essa tentativa, não, eu preciso que a mente pare de falar, né? Eu preciso silenciar ela. Então, nessa tentativa de silenciar a mente, o que que geralmente acontece? Todo mundo já teve essa experiência de tentar calar a mente. Sofrimento. Da angústia. Ah, sim. Eu acho que essa Uhum. palavra para mim também me veio sofrimento. Tipo, tu sofre por causa daquilo e tu entra na história, tu te identifica e tu fica sofrendo por causa daquilo, né? E no momento que tu consegue sair e olhar para isso de uma forma diferente, né, te conectar com algo maior, tu sai desse sofrimento.
Eu Porque... quando Diga, diga, diga. Não, eu nas minhas experiências, quando eu tentei trancar nos meus momentos mais, mais agudos, né, de ego, eu precisava falar, até eu ter raiva. Eu sentia raiva e qualquer coisa que acontecia, eu engatava para poder desaguar tudo aquilo que a mente estava. Eu precisava falar. O Otávio está de testemunha. Eu preciso sentar e conversar, senão não vai passar esse negócio. Era tipo um botãozinho ou uma agulha ali para estourar o balão, né? E aí passava, mas é bem dolorido. Assim foi para mim bastante tempo. Show. Show! Muito bem. Vamos para a próxima questão. 5. O que muda quando você simplesmente observa os pensamentos, sem se envolver com eles? O que muda quando você simplesmente observa os pensamentos sem se envolver, sem se identificar, sem se conectar, sem se apegar? Pode fazer na tua própria experiência aí agora. Imagina que tu está tentando parar a mente, né? A mente, por natureza, é instável, né? É da natureza dela, passado e futuro. Eu acho que tu vive um momento. Ah, Tu vive esse lugar ali ali, de olhar para isso. Tipo, não tem mais nada. Passou, né? Eu tô vendo isso ali que tá ali, mas eu agora consigo olhar de um pouco mais distante. Eu gosto de fazer assim, às vezes quando eu me percebo assim no turbilhão né? Quando eu tô às vezes, de pé, eu dou um passinho para trás. Aí o passinho para trás, assim, mentalmente eu também me sinto assim, tá, agora eu preciso parar para olhar isso sem estar dentro da história. E esse passinho para trás, nossa, me ajuda muito, assim. Porque aí no físico eu faço algo para, né, tipo, acorda, acorda, agora, tá, para agora, chega. Né? Então eu dou um passinho para trás assim, olho, só olho. E isso te traz talvez um estado de paz, né? Um próximo ao estado de paz, algo mais certo, o que está acontecendo, sabe? o passinho para trás é o apenas observar, né? Não se, não se engatar. Eu acho assim, comigo eu vejo que quando eu observo, é, naturalmente dilui, naturalmente vai embora, sabe? Não volta, vai embora. E uma coisa assim que você falou como você começou na meditação, eu comecei na respiração, né? E com uma pessoa que fazia umas 3 vezes ao dia, 40 respirações, era uma coisa assim, mas era muito de observar o corpo e a mente e os sentimentos, né? O que você está sentindo, o que você está pensando, era você observar, observar, observar. E eu acho assim que aí, sem querer, hoje em dia, eu já observo, por exemplo, eu já observo certos, até padrões no meu corpo, na minha mente, né? E eu acho assim que dissolve, vai dissolvendo sozinho, não vai como fazia antes, entendeu? Ficava ali, tá, tá, tá. É isso. Show, show. Porque a história, ela é nutrida pela nossa identificação e atenção, né? Então, se eu não alimento com atenção aquilo, ele é como uma onda que chum, chum, passa, né? Então, essa dinâmica acontece a todo momento, né? Só que tem alguns pensamentos ou emoções, sentimentos que, né, entram no nosso campo e tem algo em nós que diz, opa, isso é importante. Esse pensamento aqui é importante. Para quem? Para uma identidade minha, né? E daí aqui a identificação.
É que eu vou nutrindo aquela história que vai crescendo, e aí emoções vêm junto, né, no ônibus, e aí a história vai longe. Então, esse é o segredo, né, de todos os mestres é ficar nesse lugar, sustentar essa tua verdadeira posição, né? Qual a tua verdadeira posição? Aonde está o teu centro, o cerne do teu ser, né? Que é a própria observação. E tudo o resto é onda, passando, te atravessando, né? Ondas te atravessando. Mas, inevitavelmente, porque existe essa estrutura do ego aqui em todos nós, em algum momento essa onda, algo em nós diz, opa, essa onda aqui é tão querida, eu adoro ela, ela serve para mim, né? Vou pegar esse ônibus aqui, vou dar uma banda. Muito bem. Próxima questão. Alguém mais quer comentar isso aí? Antes de eu... Não? Então, vamos lá. Sexta questão. Você consegue perceber que há um espaço em você que permanece estável, mesmo quando a mente está agitada? Você consegue perceber que há um espaço em você que permanece estável, mesmo quando a mente está agitada? Pergunta simples, direcionando para a própria experiência, né? Todo mundo diz, sim! Aqui todo mundo já tem já uma certa jornada aqui, né? Já tem uma certa maturidade. Então, esse espaço, né, que permanece estável, isso precisa ficar claro na experiência de todo mundo, né? Por mais que a mente esteja agitada, há um espaço aonde a própria agitação da mente está acontecendo, onde a impermanência do mundo está acontecendo, esse espaço vazio que permite a existência de tudo, de todos, esse espaço é Sim, estável. sim, eu percebo, sim. Só ia falar em relação até a outra pergunta que acho que conecta com essa ainda, os níveis de dificuldade, assim, né? Porque quando é só um pensamento, você se desidentificar é um pouco mais fácil, só observar. Quando é um sentimento, quando é um pensamento somado de um sentimento, de uma emoção, é um nível um pouquinho mais difícil, né? E quando é, às vezes, uma sensação física, né? Tipo uma dor, eu acho que é o mais difícil, é o nível mais difícil, né? De você chegar nesse espaço. Não é impossível, né? Mas, nas minhas experiências, pelo menos, vai ficando mais difícil, né? Você com uma, sei lá, uma enxaqueca, alguma coisa. Eu tento, mesmo quando estou com uma enxaqueca, né? Respirar e chegar nesse, nesse espaço, né? Chamar assim. E aí, às vezes, até a dor pode aliviar, né? Eu nunca passei por experiências, sei lá, de dores também, que você ouve relatos que a pessoa só conseguiu sair com morfina, por exemplo, né? Mas imagino que tem esses níveis aí, né? Dificuldade, às vezes, para chegar nesse espaço. Sim, perfeito. Boa, excelente observação. Para mim também é a sensação de que à medida que vai chegando no mais denso, mais difícil é, e tem um delay a mais, porque quando chega no corpo, num comportamento, numa sensação física mesmo, por mais que eu já tenha me desidentificado, a sensação não some. Agora, se eu me identifico num pensamento, o pensamento some na hora.
Se eu me identifico de uma emoção, ainda é sentida durante um tempo ainda. E se eu me identifico do corpo, o corpo ainda fica um tempo sentindo, né, com aquilo, até que, então, quanto mais denso, né, o corpo, o mecanismo aqui, mais demora para que essa sensação de desidentificação total, né, aconteça, assim, né, ou de não experimentar aquele desconforto, né, aquele conflito. Mas não é impossível, como tu trouxe, assim. Eu já fiz alguns experimentos assim com questão física mesmo assim, e existem várias pesquisas, até da USP, pesquisas da USP mostrando que a meditação ajuda a diminuir a experiência de dor física, né? Então, se tu entra no estado meditativo, não é que a dor suma, é que no estado meditativo ocorre uma desidentificação, então o teu centro do teu eu, o senso de eu, não está mais grudado ao corpo. Então, o teu senso de eu está, né, desidentificado do corpo. Então, é uma sensação assim, a dor está aqui, mas eu não estou sofrendo tanto, porque eu sei que eu não sou o corpo. Mas há dor, porque há um corpo. Mas eu já não sou o sofredor da dor. Entende? O corpo é o sofredor da dor, mas eu não sou o corpo. É isso que a gente vê, né, no estado de consciência, estado meditativo, né? Então, é um deslocamento do teu senso de eu, é o que eu falo sempre assim, né? O processo todo do despertar é um deslocamento do nosso senso de eu, de quem nós somos, né? Do ego para a consciência. Eu já fiz experimento também uma vez no dentista. Ah, vou te dar uma anestesia aqui. Não, peraí, vamos tentar sem. E aí fiz uma carizinha assim, sem anestesia. Tá certo que não pegou no nervo e tal, né? Mas tem o desconforto, né, da dor física, mas se tu relaxa e te entrega para a dor, tu suporta muito mais. Então, exige, né, demanda a entrega, porque a resistência amplifica a dor, a entrega diminui a dor. A dor, a experiência da dor, a dor é a mesma. O corpo vai sentir a mesma dor, mas a tua sensação de estar sofrendo aquela dor diminui na entrega, na rendição, né? Muito É, bem. isso é bem real, porque eu passei por agora um mês atrás, 40 dias, uma esterectomia, e é um processo extremamente dolorido. É uma coisa gigantesca. E o que me ajudou o tempo todo foi estado meditativo, respiração e soltar. Porque o medo vem, né, por vários N motivos, todo um processo de recuperação. E para mim, eu já passei por outros não tão fortes como esse, mas estar nesse lugar faz total diferença, assim, total. Então, várias vezes, assim, né, o Otávio me acudiu, assim, quando vinha o medo, calma. Então, para todos os níveis, esse lugar, ele é super importante, né? Então, é verdadeiro tudo isso, porque eu pude ter na minha própria experiência, assim, que é uma bênção, todos os níveis. Show! Muito bem. Vamos para a próxima questão. 7. Esse espaço interno, esse espaço que observa os pensamentos, emoções, sentimentos, né? Esse espaço interno também está em conflito ou observa pacificamente o conflito acontecer? Se espaço interno está em conflito, ou verifica aí, investiga aí, ou ele está observando pacificamente o conflito acontecer.
Está observando pacificamente o conflito acontecer. Diga, Mônica. Hã? Eu entendi que tu tinha levantado a mãozinha. Não sei. Não, eu levantei que você falou, diga se não sei o que, eu permaneço. Ah, sim. Eu levantei também. Sim, sim. Sim. Então, é muito do que a gente conversou aqui agora, né? Esse lugar de desidentificação, né? Então, aquilo que observa a mente em conflito, está ou não em conflito? Né? Aquilo em nós que observa a mente em conflito, está pacífico, certo? Igual o oceano. Igual ao oceano. Então, a turbulência mental é vista. Estou ansiosa aqui. Tenho um abacaxi para descascar. Meu Deus do céu, quanta coisa. Aqui, quem tu é? Eu sou o eu sofredor, o eu que não está em paz. Agora tu dá esse passo atrás, como a Simone colocou, dá esse passo atrás. Peraí, minha mente está. Sim, estou vendo. Estou vendo o conflito, estou vendo essa angústia. Aqui eu estou vendo tanto as circunstâncias que estão acontecendo, as quais estão causando sofrimento para o sofredor da experiência, e estou vendo o sofredor da experiência. Então eu trago ao mundo uma outra dimensão na minha experiência de ser humano, e surge a dimensão consciência que testemunha tanto a circunstância quanto o sofredor da experiência. Então aqui surgiu uma nova dimensão, a observação. Essa observação é pacífica por si só. Então a pergunta vem: quem tu é? Aquilo que é visto ou aquilo que tudo vê? Aquilo que tudo vê. Não? Sim, perfeito. É isso que tu experimenta, não? Isso passa pela experiência de todos, certo? Então, nós nunca somos um objeto no nosso campo de percepção. Nós somos sempre o sujeito que percebe. Então, por isso que a gente fala assim, a consciência não pode ser vista, porque é sempre ela que vê tudo. Conseguem realizar isso? Você consegue realizar isso na prática? Que tu tá vendo aí? Eu tô vendo a tela aqui, né, a gente aqui conversando, eu tô vendo esse ambiente que é onde eu tô vendo o corpo, sentindo o corpo, experimentando o corpo, eu tô vendo se tem emoções aqui, elas também são vistas. Eu posso ver os pensamentos que estão surgindo na minha tela mental e eu posso ver as identidades que eu uso para operar no mundo, certo? Identidade de pai, identidade de filho, identidade de companheiro, identidade profissional. Então, tudo isso é visto, inclusive o conflito, né? Aí pegando o tema do encontro, né? A mente em conflito, as circunstâncias, né? Difíceis, os desafios, as angústias, né? Os sofrimentos todos, né? Então, tudo isso é observado, porque tudo isso é impermanente, tudo isso são objetos no nosso campo de percepção. Mas nós não somos nunca um objeto. Eu não posso dizer, isso sou eu, porque se eu aponto para um eu, esse eu se torna um objeto, percebe? Mas se eu aponto para um eu, quem é esse eu que está apontando?
esse eu que está apontando não pode ser visto. Então, agora a gente olha para isso que tudo vê. Então, é a nossa atenção fazendo um movimento de retorno à própria fonte da atenção. Pega isso. A atenção faz um retorno em direção à fonte da própria atenção, de onde a tua atenção surge. Atenção na atenção se torna consciente de estar consciente. Tu não está consciente de estar consciente agora? Essa experiência por si só é o estado meditativo e é a própria experiência de despertar. Consciente de estar consciente. Nesse instante. Percebe que surge a dimensão observação de uma forma sutil, mas está aí. E aí tem paz, não tem? Ainda que a mente esteja pensando, ainda que o corpo esteja sentindo, certo? Mas essa dimensão, a observação não está envolvida com a cena, com o cenário. Ela é apenas uma testemunha. A testemunha não faz parte do crime. Ela apenas viu o que aconteceu. Então é isso que essa consciência está constantemente, entre aspas, fazendo observação. Então, nota aí, essa observação é uma constante. Ela não muda. Então, peraí, se essa observação é a paz em si, essa observação está aí, ainda que a minha mente esteja em conflito, certo? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Penúltima pergunta. Então, como encontrar paz sem lutar com a mente? Que é a pergunta do nosso encontro. Aí eu quero ouvir vocês. Aí eu acho que é o que você falou, é, é colocar atenção na observação, sem aí você sem identificação. Você não, nem identifica, porque a observação, né? A consciência não identifica com nada, ela só observa. Então, colocar mais atenção aí sempre, não? Para mim, não sei. Para mim faz total sentido. Todo mundo experimentou, né? Todo mundo conhece já esse lugar. Como encontrar paz sem lutar com a mente? Uma pergunta mais direta. Como que tu, a partir de agora, vai encontrar paz na tua vida sem lutar com a mente? Para mim isso faz também todo sentido. É esse lugar de observação, de observador, né? De tarde, assim, eu percebo como antes também eu fazia e como eu me identificava com as coisas, né? A própria questão, de tarde eu estava com a mãe no hospital, daí as pessoas conversando e falando,
E aí, tipo, tinha uma pessoa que o médico chamou, ela já estava assim com a mente com um monte de coisas, né? Aí, ele vai me dizer que resultado vai dar? E a mente dela, aí nesses minutinhos, assim, como eu faço já comigo, eu disse pra ela, bom, pensa que é uma bênção, né? Se tu vai ali, vai consultar, beleza, ele vai consultar, não tem nada demais, tá ótimo. Se ele vai consultar e algo aparecer no teu exame, tu vai ter que resolver, beleza, tá ótimo também, é uma bênção que tu já vai poder resolver que já tá aqui, sabe? Então, tipo, qualquer coisa que tu encontrar lá dentro vai ser uma bênção, né? E aí eu pensei, quantas vezes eu também tive nesse lugar de medo, porque o que vai acontecer no próximo passo? Aí tu fica ofegante, o coração bate forte e tu não sabe o que vai acontecer. Mas quando tu sai daquilo, olha para aquilo, não. Se vai ser assim, é bênção, se vai ser assim, é bênção também. Então, tipo assim, só tem bênção lá. Apesar de o conflito estar ali, apesar de estar passando um monte de coisa na cabeça, mas tu consegue olhar para aquilo, observar. Eu acho que isso, para mim, hoje faz muito sentido em tudo, sabe? É, é o praticar todo dia um pouquinho, né? Uhum. Uma questão de perspectiva, né? De onde que tu tá olhando, né? Eu falo assim. É A partir exatamente de isso. onde tu tá olhando para a vida, né? Uhum, E aí tem exatamente. os três sensos de eu, né? Os três sensos de eu. Eu corpo, eu mente e eu consciência, né? Então, numa situação como essa, bom, o eu corpo está sentindo alguma coisa, tem um desconforto ali, né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu, por exemplo, tô com uma contraturinha aqui na lombar e tal. Tá, tem aquele desconforto ali. Então, o meu corpo, ele pode dizer que, dependendo do desconforto, eu estou em perigo, em ameaça, como o Elias falou, né? Aquilo ameaça a minha integridade física aqui. Ou não, eu estou sentindo prazer, tá tudo certo, eu estou curtindo a vida. O eu mente, aí entra a dimensão temporal. O Elias falou também antes, né? A questão de se preocupar com o que pode acontecer, né? Ah, mas e se eu tiver com uma doença grave? Ai, meu Deus, ai, como é que vai ser minha vida? A gente sofre, 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 né? Às vezes desnecessariamente, porque a gente chega lá, não era nada aquilo que a mente imaginou, né? Então, especialmente se tu tem um sabotador aí, o hipervigilante, né? Que tá sempre com a sensação de que tem algum perigo próximo a acontecer, né? Então gera muito medo, né? Então, essa preocupação com o futuro. Aí agora, investiga aí na tua própria experiência esse espaço de observação, passado, futuro ou presente. Ah, sim, está totalmente no presente. Então, tu some da dimensão do tempo, que é onde o ego mora. O ego mora no tempo, passado e futuro. Quando tu funde a tua atenção com o momento presente, o que acontece? O ego some. E ali, daí, no caso, não tem nada, né? Porque, tipo, no caso dessa experiência ali, tipo assim, se ela sai daquele medo, né, daquela sensação do corpo, de medo e das expectativas e tudo aquilo trabalhando nela, tá, mas o médico não disse nada, eu não sei o que tá acontecendo, tipo, o que que tem? Não tem nada, né? Tipo, depois eu vou saber, mas nesse momento não tem nada, Nesse né? momento, Aí, exatamente. Nesse é, momento, não tem não, nada. não tem nada. É, vai ter, sei, depois, né? Mas, tipo assim, Isso. agora só tô observando, mas não tem nada. Sim. Show. Várias vezes, às vezes eu comento para Simone assim, não, mas quando chegar o momento, aí eu decido. Aí eu vou saber o que fazer. Agora é nada. Tá, mas não, mas agora eu tô aqui. Agora eu tô fazendo isso aqui. Eu não tô lá. Mas quando eu chegar lá, daí eu vou sentir com o meu ancoramento a partir desse ancoramento no momento presente, essa inteligência vai me guiar para a melhor escolha possível naquele momento. Eu confio nisso, entende? Então, isso é um alívio gigantesco. A gente deixa de criar um caminhão de sofrimento, ansiedade desnecessária. Muito bem. Jogo aí de novo a pergunta, quem quiser comentar aí. Então, como a partir de hoje tu vai encontrar paz sem que precise estar lutando contra os pensamentos?
A mente tá aí, tagarela, deixa ela, tu não é ela. Sabe que hoje eu fui no mercado e aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu tava na fila e aparece isso, aquilo, né? Começa todo mundo, aquela correria, um cara entrando na minha frente, isso, aquilo. Aí a moça falando, ai, que é carta, que isso, que é CPF, né? Aquela loucura, aquele negócio, tudo uma vez. Eu, eu falei, respira. Opa, tô aqui agora, tudo bom? Agora vamos começar. Eu tava, sabe, uma bagunça. Eu falei, respirei fundo, falei, peraí, volta pra cá, volta aqui. Você tem que estar aqui, né? Isso. Então, tô aqui, tô. Oi, tudo bom? Agora eu tô presente. Eu falei pra moça do Show. caixa, acho que ela não entendeu nada, né? Mas aí é porque, nossa, fui longe, né? Fui longe ali. Então, tem hora que acontece, né? A gente se perde legal, né? É, E agora que você estava comentando, a sensação do agora, né? A presença, ela vem do nada, né? Você está fazendo as coisas e de repente, pum, vem, eu tô uhum. passando, andando, aí eu olho o sol, vem aquela coisa boa, falando, nossa, respiro, falo, vem uma coisa muito boa, né? Eu falo, por Sim. que isso é tão pouco? Fica mais, fica mais. E ela foi, ai meu Deus, às vezes eu fico 2, 3 dias, eu falo, gente, é muito tempo, cadê, né? Aham. Volta, eu preciso de você, né? Mas é engraçado, é do nada, né? Você tá em qualquer lugar, de repente, pum, vem, e aí você Uhum. dá aquela respirada e você fala, nossa, que delícia, isso aqui é muito bom, né? E aí aconteceu esse negócio engraçado, eu falei, nossa, tava perdida, que coisa. Não, aqui, ó, agora eu tô aqui, né? Então, é, às vezes a gente se perde, a cabeça vai a mil, você começa a pensar, você fala, aí você volta e fala, gente do céu, olha até onde foi parar meu pensamento, minhas ideias, que coisa, eu já construí um monstro, um negócio enorme, a resposta, já estava tudo lá, o Uhum. problema com a resposta, né? E de repente falar, não, apaga tudo isso aí, não teve nada, não aconteceu nada, né? E a mente fez tudo, calculou tudo, né? Ai, mas é isso que eu queria Show. falar. Show, muito legal, Alessandra. É bem assim mesmo, tu descreveu É, muito bem, mas eu assim. queria mais essa sensação, Sim, sim. né? A gente fica ansiando por isso, né? Na meditação, eu só consigo fazer meditação guiada. Então, estou Uhum. nessa ainda, mas tudo bem. Agora, na respiração, foi que eu comecei, né? Esse Uhum. processo. Então, eu já sei que qualquer coisa, respira e, nossa, aí você volta no aqui e agora, na presença, e aí tudo melhora. Então, Isso, para mim, é muito mais a respiração. Eu perfeito. gosto muito, me faz muito bem. Não, respiração é a ferramenta É, top, assim, né? Top porque está aí sempre disponível, né? Tá é, aí. E ela daí a hora que você funciona a respira, nível fisiológico também, né? Ela ajuda o corpo, né? é, Trazer oxigênio, né? tudo. As Então, dores saem, tudo. é... Então, é muito bom. Mas assim, Mas, a boa notícia, Alessandra, é que isso vai intensificando, aumentando frequência dessas experiências, né? E às vezes a gente tem experiências de pico, né? Eu já comentei isso em alguns dos encontros, né? Que os êxtases, né? Que surgem, sim, eventualmente, algumas pessoas é, experimentam, outras não, mas está disponível, né? Essas possibilidades. Então, é. esses picos, né? De unidade com o todo, aí, né? Vai num pico de uma experiência, né? Mas no dia a Aí dia, geralmente é isso. É um momento de pum, uma clareza, de uma sensação, um alívio, né? E muitas vezes isso que tu descreveu assim, a gente se dá conta de que a gente passou uma vida inteira preso nesse processo insano que tu descreveu, da mente já cria mil coisas e sofre mil coisas que nem existem,
Verdade. A mente cria Nem coisas que nem existe. Fala, gente, existem. para! Olha só, você já vai começar a chorar. Nem- Não aconteceu nada, né? É, Não isso. aconteceu nada. Isso é muito louco. Esse se dá conta, eu falo assim, a gente se dá conta da insanidade que é a nossa mente. É, é E é verdade. assim É para todo muito mundo, rápido. a mente de todo mundo é assim, E é muito forte, né? muito É forte. É muito como um forte. encanto, né? A gente está abduzido, assim, né? É Como é que chama? Hipnotizados pela mente, assim, né? verdade. É muito Então, forte. o despertar é justamente esse rompimento desse automatismo, rompimento dessa hipnose que a gente fica com a mente, né? É, Então, começar a Eu, romper, começar a abrir essas brechas onde a luz, né? A luz da consciência, né? Ilumina, essa luz ilumina o ego. E a gente consegue ver a prisão que a gente estava. Então, esse ver a prisão já é a própria liberdade. é. Teve um caso, por exemplo, já estava começando uma briguinha no WhatsApp com as minhas irmãs, né? Aí eu sempre fui de responder já, falar toda besteira, gritar, né? Aquela coisa. Eu falei, meu, peguei, fui para a praia, andei, voltei. Tudo já tinha se resolvido ali, tal. Eu não falei nada, não me queimei, e tudo se resolveu, voltou na paz. Eu falei, puxa vida, que beleza! Foi ótimo, foi ótimo. Antigamente, imagina, eu já estava É. lá adorando pegar uma briga ali, adorava Aham, uma briga. sim. Agora não, eu me segurei, falei, sabe, apaguei tudo que eu tinha escrito e Aham. saí. Fui lá, sentei lá na frente da praia e fiquei lá. E voltei, estava tudo na paz. Aí peguei o Ah, tudo celular e falei, resolvido. agora eu vou responder. Tá tudo certo, Tudo Sim. solucionado. tudo Muitas vezes isso resolvido, acontece, é. O não tudo fazer resolvido. resolve. É, O silêncio é a melhor resposta, né? A gente tem é, assim. não, isso eu estou aprendendo muito a segurar. Eu sempre fui uma pessoa que fala muito, agora eu não falo. É Bem assim, melhor. é uma prática, né? Porque às vezes também eu sempre fui uma pessoa de falar pouco. Eu sou, né? Sempre fui mais introspectivo, né? Então, então para mim já é mais fácil esse lugar do silêncio, né? Hum, Então, eu sou um cara muito silencioso, muito calado, assim, né? Por natureza, né? Então, o meu desafio muitas vezes foi eu bloquear aquilo que eu queria expressar, entendeu? Então, o meu desafio era o oposto. Mas para as pessoas que é fácil comunicar e falar, aí tem o desafio de encontrar o silêncio, né? é, Então, depende da personalidade de cada um, né? Sempre vão ter desafios. Mas muitas vezes é isso, assim, eu já experimentei muitas vezes isso, que o não fazer, o apenas deixar que a vida flua sem a minha interferência. E isso é, muitas vezes as coisas se resolvem por si só, um passe de mágica. E eu já tive verdade. várias pessoas nas mentorias e tal que falaram isso que está descrevendo. Otávio, eu não fiz nada e a coisa se resolveu por si só. Sim, isso acontece com muita gente. É. Minha mãe me liga e fala, mas olha, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Você está já preocupada? Falei, mãe, não, não estou preocupada. Na hora que for acontecer, eu resolvo. E ela não se conforma, porque eu nunca Sim, fui assim. Mãe, tudo ela não bem, se mãe. Ele vai, conforma. e meu pai vai vir para cá. Tudo bem, mãe, eu cuido dele, pode deixar. Não, mas tem que fazer isso e aquilo. Tudo bem. Eu falei, meu, pra quê que eu falei para ela, pra que eu vou me estressar antes, mãe? Pra quê? E é verdade, eu sempre me estressava um ano antes. Agora não. Pra Aham. quê? Deixa tá na hora. Não faz mais sentido, né? Não, Uhum. mas nem eu tô Sim. acreditando que eu tô assim. Bem-vindo É, ao despertar, Maninha. é verdade. Show. Alércio, eu tive a impressão que tu ia comentar, não? não, eu ia fazer um comentário quando você estava falando quando o pessoal estava comentando sobre o sofrimento, né?
eu já estudei muito neurociência e tal, e se conecta muito com algumas coisas. Tem uma coisa que eu estudei que é assim, quando a gente está sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda, mas que a gente já está sofrendo por antecipação, etc, etc, a dor é a mesma se o fato tivesse acontecido. É a mesma. Impressionante como a gente projeta tanto, fica tanto, né, nesse lugar de querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer e tal. Mas a dor é a mesma. E às vezes o problema nem acontece, mas você já É, sofreu. já sofreu. É louco isso, né, cara? E a gente passa uma vida inteira operando dessa forma. E daí muitas pessoas, quando surge o despertar, a pessoa olha assim e diz assim, ah, eu não acredito que eu só fui saber disso agora, porque ninguém me contou isso antes, porque eu passei tantos anos sofrendo à toa, né? Essa sensação de, putz, perdi tempo, ninguém me contou esses troços. E É uma porque coisa pouca gente curiosa, sabe, né? e uma coisa curiosa, Otávio, você fala muito. A gente comentou aqui, o pessoal comentou hoje também da desidentificação dos papéis, e tal. Você fala uma coisa que você fala bastante, né? Só que a gente passa a nossa vida inteira construindo os nossos papéis. Tá, aí agora eu vou desapegar do que eu passei a vida inteira Hum. construindo, por isso que não é fácil, né? Isso é a pauleira também, cara. Né? Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom profissional no trabalho, e a gente constrói a nossa vida toda baseada nisso, pô. Aí agora Ser diz humano assim, não, amigo, perfeito, você não é nada disso. ser humano Aí é lasca, perfeito. né? É. É, o ego surta, né, com isso. O ego surta. Eu me lembro que quando surgiu, assim, a primeira experiência em mim, assim, de despertar mesmo, assim, né? Eu me lembro que eu comecei a chorar de desespero, porque era justamente essa sensação de, mas como assim que eu vou abandonar meu trabalho, abandonar minha família, abandonar tudo que eu fiz até agora? Mas tudo que eu construí, não, eu não posso. Eu não quero mais ver isso que eu tô vendo. Tipo, bateu um desespero em mim, assim. Eu chorei, 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 assim, de essa angústia. De... Claro que aqui tem uma distorção de compreensão, né? Ainda tem um viés ainda distorcido, né? Porque não é uma questão de abandonar as identidades. Então, se desidentificar não significa abandonar. Elas podem estar aqui ainda operando. Eu apenas sei que isso não me define. Se eu sou um bom pai, ou se eu peco, ou se eu erro como pai, esse mau pai, digamos assim, não me define como ser. O ser que eu sou está além do meu papel de pai. Mas o papel de pai vai continuar acontecendo com erros e acertos. Entende? Então, eu só sei que eu não sou isso. Então, mas a gente leva um tempo até que essa ficha experimentalmente comece a cair, né? Então tem muita evitação. Eu evito me desidentificar, então, porque o ego não quer esse processo, né? Então, como eu ainda me confundo muito com o ego, então eu ainda vou levando, vou levando, vou levando. Então, esse desgrudar, o desapegar do papel é um processo lento, é um processo moroso. É difícil, é difícil, é difícil. E aí tem camadas e camadas sutis, cada vez camadas mais sutis. A gente vai observando, cara, sempre tem camadas a mais para olhar, para soltar, para liberar, para se identificar. Então, é um processo de uma vida inteira, né? Mas quanto mais livre eu me sinto das identidades, ah, eu me permito ser mais humano, sentir e errar sem me julgar, sem me culpar. Quanto mais grudado eu estou na identidade, qualquer erro que eu faça, aquilo é um alter que eu carrego na minha mochila a mais, né?
que eu estou identificado com aquilo. Então, claro que eu não quero ser um mau pai, claro que eu não quero ser um mau profissional. Então, quando eu erro, identificado com, né, com aquele papel ali, eu boto um fardo nas minhas costas, né? Mas quando eu estou desidentificado, tá tudo bem, errei, eu me permito ser vulnerável, eu me permito humildemente dizer, pá, foi mal, sinto muito aí, fiz cagada, mas eu não estou me culpando por causa disso. Eu estou livre dessa identidade. Mas ela está aí, continua operando, continua, que é preciso. Eu preciso disso para interagir no mundo, né? Então, faz Uma sentido coisa aí? que eu já fiz, uma coisa, Otávio, eu ainda, assim, isso para mim é um dos meus grandes desafios hoje, assim. Essa desidentificação e, como você falou, né, nesse lugar de não abandonar, de realmente cuidar e de, enfim. Tem uma das coisas que me ajudou muito nesse processo, é, eu estudei muito tempo sobre a finitude da vida. Entender e lidar com a morte é um processo que também ele é fundamental nessa ajuda e a gente começar esse desapego mesmo. E de a gente realmente estar mais presente, de a gente realmente viver mais intensamente, mas não só falar da boca para fora. Porque a gente pode estar falando que eu vivo intensamente, mas eu sei que eu vou ter amanhã para viver ainda. Não, é você viver realmente como se você percebesse assim, cara, amanhã pode ser meu último dia aqui. Aham. O que é que eu estou fazendo agora de fato? Então, lidar com essa finitude da vida, muitas pessoas têm muita dificuldade. Às vezes eu comento isso em círculo de amigos, meus clientes, enfim, que eu venho amadurecendo esse processo, assim, eu venho deixando, fazendo o que eu tenho que fazer aqui e entendendo que eu posso partir a qualquer momento. Então eu não fico fazendo compromissos demais, nem. E eu digo para as pessoas, né? Bom, se eu estiver vivo, eu vou comparecer aí pro convite que você está me fazendo Eu e tal. Aí tiver as pessoas vivo. se assustam assim. Como assim? Você tá. Aí as pessoas às vezes dizem, você está querendo, tá desejando. Não, Aham. pô, eu só sei lidar com isso. Então, assim, isso é um lugar muito revelador. Eu estudei muitos anos sobre pacientes paliativos, né? Pacientes em estado terminal. Inclusive, eu tenho 2 semanas que eu perdi minha mãe com Alzheimer e tal. Ela já estava num estado paliativo, inclusive. Você vê, Que né? tempo. Eu estudei tanto esse tema e eu acabei vivenciando de perto um pouco isso. Mas é esse lugar de desapego mesmo, assim. Hum. E você trouxe um assunto que é sobre paz. Essa foi a palavra que eu mais falei nas últimas semanas, assim. Eu disse, porque o pessoal, né, desejando ali Hum. força e tal, eu falei, a gente tá em paz, cara. Ela descansou, seguiu a jornada, tava sofrendo muito até, mas a gente tem que refletir sobre isso, né? A gente pode estar numa situação dessa. E será que só quando a gente estiver numa situação paliativa ou, né, a gente vai refletir sobre como viver melhor a vida de fato e como viver o presente? Né? Você vê os relatos das pessoas que estão nesse estado terminal, os maiores arrependimentos que ela tem na vida é: caramba, eu não deveria ter trabalhado tanto, eu deveria ter aproveitado mais os momentos, os pequenos momentos. Então, assim, é muito revelador isso. Então, isso também ajuda em todo esse contexto que a gente está aqui, né? A gente está falando de presença, é para isso mesmo, é para a gente entender que a gente está e a gente vai passar daqui, né? Essa é a única certeza que a gente tem. A gente só não sabe quando. Inclusive, quem é paliativo tem uma vantagem sobre a gente. Eles sabem o tempo de vida deles provável. É, Então, eles naturalmente estão vivendo muito mais intensamente, porque eles é, sabem que eles vão partir. sim. Só que nós temos que ter essa sabedoria também. Porque a gente também vai partir, a gente não sabe quando, mas a gente vai partir. Hum. Então, é um reforço para esse lugar de presença, de menos preocupações, de menos sofrimento e de viver intensamente as coisas mesmo, né? Sim. Perfeito, cara. Muito legal esse tema aí. Nossa, dá para explorar bastante coisa. Eu mesmo Porque, ia dizer uma coisa que dá para, em algum momento, pensar, porque eu também. É uma coisa assim que antigamente, de criança, eu tinha muito medo de falar sobre isso, de pensar sobre isso, nem pensar em falar. E hoje, para mim, é muito tranquilo pelas situações que eu passei, pelas que eu estou passando, né? Mas para mim, assim,
eu consigo falar com qualquer pessoa sobre isso. E isso me encanta pensar que eu tô viva hoje e que talvez amanhã eu possa não estar, mas se hoje eu tô aqui, é porque eu tô no lugar que eu queria estar, né? Então tu vive a tua vida, sabe? Tu não sobrevive mais, né? Tu vai vivendo a tua vida. Tudo bem se o outro não vai junto, tudo bem se eu vou ir sozinha, tudo bem se para mim faz sentido, se alguém vai entender ou não vai entender, não faz mal. Para mim faz sentido, então eu vou ir, né? E Hum. aí tu vive nesse estado de mais presença. Eu para mim também, eu entendo assim que esse assunto me trouxe muito mais consciência, me trouxe para um lugar de muito mais paz, sabe? De saber disso, né? De tomar consciência que eu posso estar aqui agora, amanhã eu posso não estar mais, né? Mas isso eu acho que como foi falado, é revelador pra gente. Isso, É, nossa, é. isso conecta Opa, bênçãos, a bênção da vida em si, né? é isso, é isso. O próprio despertar, né? A visão desperta, o estado desperto, te coloca num estado de prontidão para a morte. Exato, verdade. É tipo assim, porque a gente entra nesse lugar, não tem passado, não tem futuro. Aquilo que eu sou aqui, no momento presente, transcende o corpo, transcende a mente. Então, isso fica. Aquilo que eu sou, fica. Não vai embora da minha experiência, aquilo que eu sou. Então, esse corpo aqui né, é uma roupa. Então, tá tudo certo. E a gente tem a sensação de que tá tudo certo. O quebra-cabeça da vida se encaixa no estado desperto. Não tem uma sensação de que esteja faltando algo. Por mais que a nível físico, material ou mental esteja faltando algumas coisas que eu gostaria ainda de fazer nessa vida, né? Tá, tá, tá. Preciso resolver algumas coisas ainda, sabe aquela sensação? No estado desperto, isso some. Então, o quebra-cabeça da vida se encaixou. Então, tu te sente completo. Se tu te sente completo, tu tem a sensação que o teu propósito primário foi cumprido. E nesse cumprimento do teu propósito primário está a prontidão para a morte. Isso é uma benção. E muitos mestres espirituais dizem que o segredo da vida é morrer antes de morrer. Saber disso. Saber isso. Essa morte do ego, né? A morte das identidades, a desidentificação, né? Então, morrer da dimensão do tempo. Então, ancorar a minha atenção na dimensão eterna, vida eterna, o eterno momento presente. Esse é o segredo da vida, dizem os caras, né? E que a gente começa a experimentar isso e a gente vai vendo, putz, faz sentido, é isso mesmo, é aqui, sempre que eu venho por aqui, tá tudo certo, tudo flui, as coisas se resolvem, eu me sinto em paz. Ah, é isso, é isso. Então, todo jogo, toda a jornada de espiritualidade, toda a jornada do despertar, toda a jornada de autoconhecimento se resume nisso, em a gente ancorar no momento presente. Estar vivendo a vida a partir desse saber-se consciência eterna no momento presente. É muito louco. A gente corre, corre, corre para chegar num lugar da onde a gente nunca saiu. É um grande paradoxo, né? Muito louco. Última pergunta. Opa, peraí. Não, peraí que eu errei aqui. Não, aqui. Última pergunta. Para encerrar, o que mudaria em sua vida se você vivesse a maior parte do tempo a partir dessa consciência? O que mudaria em sua vida se você vivesse a maior parte do tempo a partir dessa consciência? Quero ouvir vocês.
que mudaria em sua vida se você vivesse a maior parte do tempo a partir dessa consciência? É menos sofrimento, mais paz, não? Faz sentido? Mais vida, Mais né? vida. Tu vive. Também. Tem alguma coisa bloqueando a consciência? Só a mente. Só. Investiga aí. Ainda que a mente esteja aí, se tu direcionar a tua atenção para a consciência, a mente bloqueia ela? Não, Por isso que a gente fala, a consciência está sempre disponível. Sempre. Esse é o amor divino. Ele colocou a solução para a nossa existência sempre disponível. Então, o que a gente precisa fazer? Direcionar nossa atenção, treinar, cultivar, tocar essa consciência com a nossa atenção a todos os dias, momento a momento. Direcionar nossa atenção para a consciência. Está aí, sempre disponível, não tem nada impedindo, bloqueando. Essa consciência naturalmente já é desidentificada, naturalmente já é desapegada. Então, não é um fazer. Desapego não é um fazer. É algo que já está naturalmente aí, à medida que tu te reconhece como sendo a consciência. Muito bem. Então, está respondido, né? Como encontrar paz sem lutar com a mente. Respondido não só intelectualmente, mas experimentalmente, não? Show. Era essa a proposta. Muito bem, turma boa. Mais um último recado aí para a gente encerrar nosso encontro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar um beijo para a mãe, pro meu pai, para a Xuxa. Cara, só agradecer, Otávio. Obrigado aí pelas reflexões. Sua forma de conduzir, de nos levar para essas conclusões foi sensacional. Parabéns aí, cara. Você é um maestro nesse assunto, então muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigadão. Show. Valeu, queridão. Maravilha. Eu maravilha. também. Me sinto muito feliz e muito grata por estar aqui de novo. E, nossa, cada vez que eu participo e me ilumina, sabe? Então, só gratidão, muita gratidão por esse momento. Uhum. Show. Valeu, Aninha. Muito bom. Obrigado, turma, aí, pela presença de vocês. Obrigado pela interação toda. Hoje foi bem interativo, né, o nosso papo. Então, agradecido demais. E um bom feriado aí, bom descanso para todo mundo. Tenha uma ótima semana, boa Páscoa, família, tudo mais. Beijo no coração. Falou, coraçãozinho. Valeu. Boa Páscoa. Valeu, turma. Tchau, tchau. Obrigada.